Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso 201º dia de devocional. E hoje eu quero ler com vocês o Salmo 91, não o salmo completo, obviamente, pra gente economizar tempo. Esse salmo é um salmo muito poderoso, um salmo que até as pessoas deixam aberta a Bíblia ali dentro de casa, ou tem aquelas folhinhas atrás da porta, mas é um salmo muito conhecido e é um salmo que é algo como se fosse um amuleto, né? As pessoas usam como se fosse um amuleto esse salmo. Lembrando que esse salmo é o salmo que Satanás citou para Jesus na tentativa de tentá-lo a se jogar do pináculo do templo durante os 40 dias no deserto, quando ele aparece para Jesus e vai lá tentar Jesus com primeiro o pão, depois o pináculo, depois a adoração ao Satanás, né? E receber ali o poder de toda a terra. Então, sim, os demônios, o diabo e toda a rapa do mundo espiritual conhecem esse salmo. Eles conhecem. Então, o que muda é como nós experimentamos e vivemos esse salmo. Não o quanto nós conhecemos o que está escrito, ou as letras que estão escritas, mas sim como nós vivemos esse salmo. O Salmo 91 eu quero ler só algumas partes dele. O primeiro, eu quero ler o primeiro versículo e o segundo, que diz assim: aquele que habita no abrigo ou no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Direi do Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então aqui a primeira parte está falando, obviamente, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que descansa ali à sua sombra. Descansa, tem descanso, tem o coração guardado. É como se fosse um refúgio, né, uma fortaleza. Isso o salmista está dizendo a respeito de Deus. Né? Aquele que está ali com o Senhor descansa, tem proteção, é guardado por ele. Né? Mas aqui existe uma coisa pessoal e particular a respeito do salmista. Ele está dizendo: eu direi do Senhor. Eu vou identificar, eu vou experimentar, eu vou direcionar a minha vida, o meu coração e o meu entendimento para ter o Senhor como meu Senhor. Eu vou dizer do Senhor. Eu vou dizer: tu és, Senhor, o meu refúgio e a minha fortaleza. Tu és o meu Deus em quem eu confio. A pergunta é: quem é o seu Deus? Em quem você confia? Ponto. Então, conhecer as letras é diferente de vivê-las e experimentá-las. O salmista está declarando a sua opinião, declarando a sua revelação, declarando aquilo que ele tem como base da sua própria vida. Ele, como a fé e o entendimento de quem Deus é para ele. Então ele dizendo: eu vou dizer, tu és o meu Senhor. Eu direi do meu Senhor: tu és o meu Deus, tu és o meu refúgio. Tu és para mim o meu Salvador, a minha rocha, o meu Salvador. Ou seja, ele toma como propriedade dele. Quem é o seu Deus? Ou seja, quem domina a sua vida, quem direciona o seu coração, em quem você confia. Sabe, você confia na sua própria força, você confia na sua própria destreza, você confia na sua própria sabedoria, você confia em pessoas, você confia no seu trabalho, você confia no seu salário, você confia nas instituições, você confia nos políticos, nos governos, etc. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em que eu confio. Então, faça disso algo pessoal. Faça disso algo particular, individual. Quem é o seu Deus? Em quem você confia? Começa daí. E aí depois a gente tem logo ele o livrará do laço do passarinheiro, e aí a gente tem todos os outros textos maravilhosos: 1000 cairão de um lado, 10.000 da sua direita, mas nada te atingirá. E aí versículo 9 e 10, o salmista está, então no começo do texto, o salmista está falando como se fosse para si mesmo. Eu vou ter o Senhor como meu Senhor. Daí no versículo 9 e 10 ele diz assim: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá.
desgraça alguma chegará à sua tenda. Então agora, veja bem, o salmista está falando dele mesmo e do coração dele, e agora ele está falando para mim e para você. Se você fizer do Senhor o seu abrigo, o seu refúgio, nenhum mal te atingirá, e desgraça alguma chegará à sua tenda. E aí? Ele é o meu Senhor, ele é o seu Senhor. O Altíssimo é o nosso abrigo, é o meu abrigo, é o seu abrigo. E aí no versículo 16, que é o último versículo do texto, vai dizer assim: é Deus falando. Eu, o Senhor, o saciarei com vida longa e lhe mostrarei a minha salvação. Esse salmo, ele fala de coisas que eu quero entender essas coisas com vocês de uma maneira mais profunda. Se tudo que está nesse salmo aqui fala de coisas físicas, logo, o cristão verdadeiro não deveria passar por nenhum perrengue. Porque se você ler todas as coisas que estão escritas aqui nesse salmo, é coisa assustadora. É coisa incrível. Cristão nenhum passaria perrengue. Nunca você teria uma adversidade, nunca teria assalto na sua vida, nunca teria acidente, nunca teria machucados, nunca teria nenhum tipo de doença. Nunca. A gente passaria em branco sobre isso. Porque parece que as coisas aqui que estão sendo faladas aqui são físicas, né? Ele o cobrirá com suas penas, sob suas asas você encontrará refúgio, a fidelidade dele será o seu escudo protetor, você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair a um lado, 10.000 ao direito, mas você não será atingido. E a gente olha tudo isso e a gente fala, nossa, meu! Eu vou, não importa o que eu faça, nunca vai acontecer nada de ruim comigo. E aí é onde eu olho para as escrituras e eu começo a perceber algumas coisas. Eu entendo aqui que isso não se trata de algo físico. Eu entendo aqui que não é algo que nos isenta de males nessa terra. Caso contrário, se isso fosse verdade, seria uma contradição com tantas outras questões na Bíblia que seria impossível de colocar esse salmo como se fosse algo físico. É impossível, irmão. Porque quem é mais crente do que eu e você, do que senão Paulo? Pedro? Quem é mais crente do que eu e você, senão João? Tiago? Os caras que andaram com Jesus, fizeram milagres, salvaram o mundo conhecido daquela época e tantos outros homens de Deus e mulheres de Deus que a gente conhece através da história. Eles jamais, se esse salmo fosse físico, ou seja, uma proteção divina física, como se fosse um escudo contra os males, os homens maus, as mulheres más desse mundo, ou seja, nós passaríamos em branco pelos males dessa terra, mas vou parar de escrever o restante da Bíblia, meu irmão. Porque isso aqui é uma incongruência. Olhar para esse salmo e achar que isso é algo físico, algum tipo de amuleto de proteção e de escudo celestial contra os males dessa terra, os apóstolos jamais seriam mártires. Tiago jamais perderia sua cabeça. João Batista jamais seria decapitado. Jesus, que dirá Jesus, ir para a cruz. Então, eu entendo que esse salmo fala daquilo que é espiritual. E depois, lá na frente, nas cartas de Paulo, vai dizer que a nossa vida está escondida com Deus.
Logo, aqueles que estão em Cristo Jesus, espiritualmente falando, nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Esse é o esconderijo do Altíssimo. É aí onde o maligno não toca. No espiritual, no mundo espiritual, a palavra diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Maldição sem causa não repousa. A palavra vai declarar que no mundo espiritual nós somos fortes. Somos justificados pela fé, logo no mundo espiritual. Então todo esse salmo me traz a certeza de que não importa o que aconteça ao meu redor, fisicamente falando, espiritualmente falando, eu estou escondido, eu estou guardado. Ele é o meu refúgio. O meu coração e a minha mente são inabaláveis nele, porque eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho o escudo do Altíssimo que me protege, que é o escudo da fé na palavra. E é essa palavra que me guarda. Não das coisas físicas, porque elas são circunstanciais, elas podem acontecer. Mas das questões espirituais. Então, quando você lê esse salmo, olhe com lentes espirituais, com discernimento espiritual, para entender que no mundo espiritual e na guerra espiritual que acontece todos os dias ao nosso redor, nós somos guardados. E o maligno só nos tocará se dermos brecha e abrirmos caminho para que assim sejamos tocados. E aí a gente sabe, através do pecado, através das questões espirituais, as coisas espirituais que a gente realmente às vezes faz e trazemos coisas malignas para dentro da nossa casa, da nossa família, do seio do lar e do nosso próprio coração. Então, se você der autoridade para o maligno, sim, o maligno tem acesso à sua vida. Caso contrário, o maligno não te toca. E a palavra diz que ele anda em derredor, não é nem ao redor. Porque a palavra diz que ele dará ele dará ordem aos seus anjos que estarão ao redor. Mas o diabo anda ao derredor. Ou seja, existe algo que te protege no mundo espiritual. E o diabo fica só rondando mais longe que isso, porque ele não pode chegar perto. A não ser que você dê passagem para isso. Se afasta de Deus. Se afasta da graça. Peca e continua no pecado. Escolhe o pecado ao invés de a santidade e a fidelidade ao Senhor. Então, sim, existem muitas coisas que podem acontecer no mundo espiritual. Mas se você estiver no esconderijo do Altíssimo, em Cristo Jesus, você está salvo. Você está seguro. E é esse lugar que devemos colocar o nosso coração. Amém? Reflete sobre esse salmo. Lê de novo. Lê de novo não como um amuleto de proteção física. Como se viesse um ônibus na sua direção, seria igual o Hulk ali. Vai parar ali e nada vai acontecer com você. Olhe com olhos espirituais. Ao invés de você ser atingido por um ônibus e ali o escudo do Senhor te proteger, entenda que no mundo espiritual, se é alguma cilada do maligno, o Espírito Santo vai te falar: não atravessa a rua agora. E você não vai atravessar. E o ônibus vai passar. Então são duas perspectivas diferentes. Eu estar indo em direção e cair um piano na minha cabeça de um prédio, mas aí, porque eu estou guardado e protegido por Deus, esse piano vai de alguma forma bater num toldo e cair na minha frente, mas não vai me atingir. Ou, de forma espiritual, se é uma cilada do maligno, o Espírito Santo vai falar: para um pouquinho, espera, toma um café, olha o relógio, para responder uma mensagem. E aí você vai parar e o piano vai cair e não vai te atingir. Então, são duas perspectivas diferentes. Milagres podem acontecer na realidade física, sim. Podem, vão e acontecem todos os dias. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo aqui, muitas vezes olhamos para as coisas de uma maneira singular, como se fosse algo específico.
E eu tenho que dizer que na palavra de Deus tudo é mais abrangente do que parece. Vai além do que os nossos olhos enxergam. Então eu preciso dizer para você que se tem algo que o maligno não pode tocar, é naquilo que já foi comprado pelo sangue precioso de Jesus. E se você foi comprado pelo sangue de Jesus, aí sim, o maligno não toca. Amém? Por isso que você precisa entregar sua vida para Jesus verdadeiramente. Abraçar a causa do Evangelho. Se dedicar em uma vida de santificação, de fidelidade, de amor, de bondade, de longanimidade, benignidade. Ter o fruto do Espírito dentro do seu coração. Ter a presença dele e falar com ele todos os dias. E aí, nessa condição, estamos guardados e escondidos em Deus. E aí o maligno não toca. Aí todas essas bênçãos do Salmo 91 estarão sobre a sua vida espiritual. Amém? Deus abençoe a sua vida. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e te inspirado a ler de novo. Lê de novo, mas lê com uma perspectiva diferente. Lê de novo, mas com uma mente renovada. Como diz lá Romanos 12. Renova sua mente. Não se conforme com o caminho desse mundo. Não se conforme como esse mundo está. Mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Quer seja para que vocês experimentem qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Deus te abençoe e até amanhã.